Hoje é a vez de nós falarmos um pouco sobre uma arte marcial, o karatê. O karatê que hoje pesquisei é uma arte que surgiu no Japão, mais precisamente na ilha de Okinawa, como uma luta de defesa contra ataques de bandidos na época. Isso, olha, muitos séculos atrás. Esse ano, inclusive, se torna um esporte olímpico, estará nas Olimpíadas pela primeira vez. Era para estar no passado, mas Olimpíadas adiadas para 2021. E hoje, para falar um pouco sobre o karatê, sua história com o karatê, está aqui a Andrea Hettinger, que já está conosco no estúdio. Boa noite ou fim de tarde, Andrea, tudo bem contigo? Boa noite, Caetano, Vedói, Bianca, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui hoje. Quero parabenizar os repórteres pelo seu dia. E eu acho que vocês estando aqui trabalhando hoje num feriado mostra que repórter não tem dia, não tem horário, não tem mau tempo. Então, parabéns para vocês. Muito obrigado e realmente, hoje começamos cedo e vamos embora à tarde, mas ninguém aqui está obrigado, né, Bianca Vedói? A gente está aqui porque a gente escolheu, então parabéns para todos nós. Para início de conversa, Andréia, é possível resumir um pouco como é que é o karatê, o que é o karatê para o ouvinte e também para quem está nos acompanhando na live? Com certeza. Inclusive, quando você me fez o convite para vir aqui, você tinha falado que queria alguém que praticasse luta. E eu fiquei em dúvida até de aceitar o convite, porque nós, praticantes de karatê, não vemos o karatê como uma luta. A luta é uma das coisas que se tem no karatê. Ao contrário das outras artes marciais, o karatê é uma filosofia de vida. Então, o que se busca, acima de tudo, é o aperfeiçoamento do ser humano, do caráter, do equilíbrio emocional, da disciplina, a busca do aperfeiçoamento contínuo. Nunca se termina de aprender karatê. Quem é faixa preta no 10º dan ainda fica aprendendo, né? É um esporte que você pode começar com 5 anos e tiver 100 anos pode continuar participando. Homens, mulheres, crianças, não tem discriminação. Nós temos haitianos, temos nigerianos, e até é engraçado porque eles não falam o nosso idioma, mas as palavras em japonês eles estão aprendendo. É bem legal. É. E para quem está, então, já fica o convite. Já a Andréia, na primeira resposta, já disse que quem quiser fazer tem o seu espaço. Mas o que te levou para essa arte marcial? Como é que foi o teu início e quando foi? Eu acho que a maioria da minha idade, pelo menos, já deve ter assistido Karate Kid. Agora tem o Cobra Kai, Cobra né, Kai, na Netflix. sucesso Show de na bola, Netflix. é muito legal. O pessoal assistiu a temporada toda, acho que no final de semana. E eu sempre fiz atividade física, eu sou professora de educação física, inclusive. Sempre fiz corrida, jogos de equipe. E o Karatê, uma colega minha na prefeitura, na época, disse, vem lá conhecer. Eu nem sabia que tinha um dojo em Lajeado, então fui lá conhecer, ficava lá na Avenida Pasqualini, dojo do Ascate, né, do Sensei Hildo Salve. Eu fui numa aula, e isso faz 10 anos agora, e nunca mais parei. Me encantei, o que trouxe para a minha vida, assim, muitas situações, só me trouxe vantagem. Então, para mim, eu sempre brigo, a gente é quase assim uma garota propaganda, né, do karatê. É muito legal mesmo, recomendo. Muito bacana. André, sabe quando você falou agora há pouco que a questão do karatê não ser classificado como uma luta, muitas vezes as pessoas veem errado. Eu me recordo, acho que até o Caetano consegue me ajudar. Eu estava fazendo um trabalho essa semana com o entrevistado que veio. O Elias Rauch, da Alliance Jiu-Jitsu. E ele até caiu nessa questão que antigamente se via muitas artes marciais como algo luta. Vou para academia de luta. Hoje em dia não se tem mais essa questão de ir para a rua, brigar, essas coisas. Não, porque justamente você vai ver, a maioria quem está buscando essas academias são pais que querem levar as crianças para ter a questão da disciplina, exercício também, enfim, muitas vezes até a questão do autoconhecimento. De que forma o karatê ajuda nessa parte as crianças e ter, digamos, um autoconhecimento, de também aprender a respeitar os amigos, os colegas? De que forma que o karatê trabalha esse ensinamento? Isso foi uma boa pergunta, porque o karatê basicamente é isso mesmo. O que mais se trabalha é o respeito com a outra pessoa. Tanto é que qualquer luta que você vai assistir, sempre se começa saudando o adversário e se termina a luta saudando o adversário. Durante a luta pode baixar o pau, mas o respeito é a base de tudo. E nas aulas não foge disso.
Então, o sensei ele prima muito pela questão da disciplina. Quando a criança começa pequena já, não há dúvida de que essa questão da disciplina, de aprender a prestar atenção, de saber quando é para parar quieto, tem hora para isso, tem hora para aquilo. Eu vejo assim, muitos pais falando até que a questão da concentração do aluno, da criança, do adolescente, melhorou na escola, porque você tem que ter uma capacidade grande de se abstrair. Você está lá fazendo a sua aula e tem 30 do seu lado treinando e tal, e eles não vão atrapalhar você. E isso é uma coisa bacana nas aulas de karatê. Você pode ir em qualquer dojo, em qualquer lugar do mundo, a aula é a mesma para todos. O faixa branca vai fazer a mesma aula que o faixa preta. Claro, a exigência de quem já é mais graduado é maior, você tem que ter mais velocidade, são outros critérios, mas a aula é a mesma. Então, é uma coisa muito democrática, muito bacana. E os pequenos, quando entram, eles já veem, tem faixa preta aqui, eles já se espelham, um dia eu quero chegar lá. Então, essa questão de a gente também trazer o karatê para fora do tatame, das aulas, como uma filosofia de a gente também ter honra na sua vida, de tratar bem as pessoas, suas crianças também enxergam lá dentro e elas aprendem isso desde cedo. Então, isso é mais uma das qualidades que eu vejo no karatê. E Andréia, tu comentaste agora, né, a questão de faixa branca, faixa preta. Essa é uma classificação ali do nível do atleta. Explica pra gente quais são as faixas, qual é o nível, como que tu muda de uma faixa para outra, né? Que eu acho que essa é uma questão legal, que a faixa é algo que se destaca ali, né? Quando a gente vê os atletas, enfim, né? Ela aí com aquela roupa branca e ali então aquela faixa identificando. Isso. O iniciante, né, que a gente chama, ele começa com a faixa branca, né? Geralmente, depois de 3 meses, ele faz o exame de faixa, passa para amarela, tá? Da amarela, ele vai passar para vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e a preta. E, como eu falei, a preta, até se diz no karatê, quanto mais você fica graduado, mais humilde você se torna, que você vê quanto mais você tem que melhorar. Então, esses são os níveis. E na faixa preta existem os graus, primeiro dan, segundo dan. Eu sou o primeiro dan, faixa preta primeiro dan. Nós temos aqui em Lajeado vários faixa preta que já são terceiro dan. O nosso sensei é quarto dan, o sensei Valmor em Estrela é quinto. Então, é feito através de exames. Você vai fazer o exame, que, aliás, é o pior dia da vida da gente, porque você fica muito nervoso, é horrível. Você acha que não vai saber nada, mas o sensei jamais vai pedir para uma criança ou mesmo um adulto fazer o exame se não está apto, né? Então, é gratificante. E eu queria contar para vocês uma pequena história do significado da faixa. Eu hoje sou preta com muito orgulho, mas, para mim, a faixa que mais tem valor é a faixa vermelha. Quando eu comecei o karatê faz uns 10 anos, eu tinha 45 anos. E eu praticava 1 ano, era a faixa amarela, e aí eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu continuei praticando durante a quimioterapia. Claro, assim que eu me sentia melhor, né, faltava alguns treinos e deu para participar. Assim, então, para mim, foi muito importante. E alguns dias antes de eu fazer uma sessão, eu ia pegar, digamos assim, uma sessão de quimioterapia no Ano Novo. E aí, na quarta-feira daquela semana, o sensei me chamou para fazer o exame para a faixa vermelha. E, para mim, assim, depois que eu consegui fazer aquele exame naquele estado, naquelas condições, o resto do tratamento, para mim, foi tranquilo. E, daquele dia em diante, eu vi que a gente pode realmente superar as dificuldades. E para mim, por isso eu digo, eu sou muito grata ao karatê por isso também. Essa serenidade que a gente pode ter diante das dificuldades, a gente consegue dar a dimensão do problema que ele tem, não ficar criando, às vezes, um monstro de 7 cabeças. Andréia, grande história, já estamos até emocionados, parabéns pela superação e também por essa parte do esporte, que realmente, o teu caso é o karatê, mas tu também lida com outros esportes. E tem esse poder, né? O esporte tem esse poder de superação, independente de qual seja o esporte, mas, mais uma vez, parabéns por também compartilhar a história, realmente emocionante. Mas, Andréia, como é que funciona, tu comentaste as faixas, como é que funciona, tem um tempo mínimo em cada? Dá para pular uma faixa, talvez? Como é que funciona essas etapas? Não tem migué lá no meio. Pular não pode. Você entra como faixa branca, né? E, como eu disse, você tem que já saber algumas técnicas para poder passar para a faixa seguinte.
A faixa, para passar para a faixa amarela, em torno de 3 meses. Depois, para passar para a vermelha, 4, 5 meses. Vai aumentando, né? As mais coloridas, que a gente chama, verde, a roxa, a marrom, no mínimo 1 ano, né? Claro, tem que sempre ver o desenvolvimento que a gente tem, né? Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade. E o que compreende, vamos dizer, essa troca de faixa? O que compreende o karatê em si, nas técnicas? Claro que tem a questão da luta também, mas a gente começa a aula com o chamado Kihon, que são as partes mais básicas. Você faz a forma do movimento. Depois é a parte... atualmente, com o Covid, ficou um pouco mais difícil a questão do contato corporal. Então, agora, aos poucos, nós estamos retomando a parte que a gente chama de lutas, atividades em dupla, né? E aí, por fim, claro, tem os katas. Os katas é como se você estivesse fazendo uma luta imaginária. Você imagina um adversário, um inimigo que está vindo, e aí você vai fazer aqueles movimentos como se você estivesse se defendendo. E depois, a luta propriamente dita, que a gente chama de comitê, é para a gente aplicar o que, na verdade, se aprendeu de técnica na aula, vamos dizer assim. E, claro, nas competições, a gente também luta, tem o comitê nas competições. E aí são regras bem rígidas, tem contatos que não pode ter, golpes que não são permitidos. E é bem bacana também, é uma família muito grande do karatê. Sim, muito interessante. Ô André, você sabe que quando eu imagino o karatê, eu imagino ainda aquela questão de um professor japonês, porque dá na cabeça que é algo muito didático, que é algo que é digamos, é um modo de vida, o karatê. Como é que é ser professor de karatê hoje em dia, dar aulas? Como é que funciona dentro de uma academia? O professor, ele também tem que passar essa imagem de que o karatê é um modo de vida, não é só uma arte marcial? Ah, certamente. E nós temos o privilégio de que o nosso sensei, além de ser um grande sensei, ele também é psicólogo. Então, ele tem uma percepção muito grande assim, das dificuldades, às vezes, principalmente das crianças, né? O momento da disciplina, o que é o certo, o que é o errado. Mas, sim, respondendo a tua pergunta, não tem como você ser de um jeito dentro do dojo e ser outro jeito lá fora. Dificilmente você vai ver na rua um faixa preta aprontando. Tá? Você não vai encontrar um faixa preta bebendo em cima de uma mesa, você não vai ver isso. Então, claro que sim, o sensei, ele é um exemplo para nós, ele exige que a gente tenha uma postura adequada de vida, como eu falei, a questão do respeito é essencial, e ele tem que ter essa vida, essa apresentação lá fora também, e nós também, nós praticantes também, porque quando chega uma criança, vai chegar lá, ela vai ver e ela vai se espelhar, a criança aprende pelo exemplo. Tá? Então, ela vai ter que ver uma conduta que ela admire, vamos dizer assim. E você tem que ser condizente a isso aí. Então, eu acho que sim, não tem como você ser uma coisa num dojo e ser outra coisa lá fora. Você pode citar o nome do sensei? Ah, sim, o Ildo Salve. Ah, eu conheço o Ildo, mandar um abraço para ele. Tem gente da minha família que já praticou o karatê com o Ildo. Hoje, devido à questão aí de a vida corrida, tudo mais, não estou conseguindo praticar, mas vão voltar. Olha, tenho certeza aí, o Ildo sabe, é meu sogro e também meu cunhado. Praticaram karatê por 1 ano, acho que foi com o Ildo ali, e o desejo deles é voltar a praticar o karatê. Nunca é tarde, que nem eu disse, eu comecei com 43 anos, hoje estou com 55 e tem gente com mais idade do que eu. O sensei sempre diz que a gente pode treinar até os 125 anos. Vai ser o esporte olímpico. Teve alguma mudança nesse sentido? Daqui a pouco alguma popularização maior, algum entendimento das pessoas? Mudou alguma coisa na tua percepção, assim, no dia a dia? Olha, eu vou ser bem sincera. Como eu falei, o karatê não é assim um esporte de marketing, não é que nem um basquete, um futebol. As pessoas que praticam o karatê não estão buscando participar de uma competição olímpica. É um pouco diferente, não tem ranking. Até porque nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, várias federações separadas, né? Nós temos estilos separados de karatê. E eu acho que é mais assim uma projeção do karatê ele ter se tornado um esporte olímpico. Claro que valoriza o esporte, mas eu não vejo que isso assim vai trazer mais jovens. O que eu vejo que traz mais jovens é eles assistir esses Cobra Kai que tem na TV, e aí eles chegam lá no tatame e eles acham que eles vão chegar quebrando tábua, e claro, não é bem assim, né?
Cobra Kai, que eu recentemente vi listas das melhores séries de 2020 Exatamente. e esteve quase sempre ali no topo do pódio das melhores séries. Eu acho que para quem pratica também é muito bom. E olhando a série, olhando o próprio Karate Kid, o filme, é real? É por ali mesmo ou quem pratica vê que é bem diferente? Não, claro que assim, a gente olha muito a técnica, né? Muita coisa dali tá certo. O que é bacana, assim, nesses filmes, nesses todos, Karate Kid, Cobra Kai, é justamente aquela questão do certo e do errado, né? Que a gente estava conversando antes, né? O que é o certo, o que é você ter sua palavra, você ter a sua honra. Os golpes, gente, isso é o de menos, né? Então, o sensei sempre diz, a gente tem que aprender karatê, tem que aprender a lutar karatê para não ter que lutar. Ele funciona? Sim, ele funciona. Eu mesma, 2 vezes na minha vida, já usei, apliquei, funciona. Mas não é isso que a gente prega, né? Não é isso que você vai aprender praticando karatê. Você vai primeiro procurar aperfeiçoar o seu caráter, a sua vida, buscar o seu equilíbrio e automaticamente você vai buscar um aprimoramento da técnica, você vai ficar mais antenado, porque defesa pessoal muitas vezes é tu evitar o problema, né? Você está passando na rua, está vindo alguém que você acha que pode trazer um problema, cruza a rua, isso é defesa pessoal. Então, não é sempre assim, partir para a briga. E a orientação do karatê nunca é começar uma luta. Você não vai começar. Você vai se defender e, claro, se precisar reagir, vai funcionar. E tanto é que a ideia é você vai dar um golpe e naquele golpe a pessoa já vai cair. Então, não tem muito essa questão de, que nem o jiu-jitsu, por exemplo, que tem muita questão do contato corporal, né? São técnicas diferentes. E essas 2 vezes que precisou usar ele para se defender, pode falar como é que foram? Posso. Uma, eu estava voltando do karatê com a mochila nas costas e foi ali na Bento e eu senti que estava alguém me seguindo. E aí eu fiz de conta que fui olhar para uma vitrine e o rapaz puxou a minha mochila. E a minha mãe disse que a gente nunca pega nada dos outros sem pedir. Isso é verdade. Então eu me virei e acertei um soco nele. E ele caiu e eu peguei a mochila e fui embora, né? E depois até o sensei disse que eu tinha dado o golpe errado porque minha mão ficou roxa e eu não deveria ficar. E uma outra vez eu estava na Argentina, em Mendoza, participando de uma competição de direitos humanos pela Univates, e eu fui correr e um rapaz pegou meu braço e queria tirar meu GPS. E não, né? Então a gente tinha aprendido um golpe parecido naquela semana, assim, que eu consegui me virar, me desvencilhar dele, né? E consegui dar uma cotovelada nas costas, ele caiu também e eu fui embora. E como é que é esse sentimento de botar em prática? Porque é aquilo ali, vocês devem treinar, mas saber que pode se defender, mas talvez tem gente que vai treinar a vida inteira e nunca vai pôr em prática. Como é que foi? Teve um pouco de medo ou tu na hora pensou, eu sei me virar, eu pratico karatê? Não, a gente, claro, a gente se sente um pouco mais seguro andando na rua, isso sim. Mas não no sentido assim, eu estou imune a qualquer problema, não. Na hora é quase uma coisa instintiva. Você pensa na sua sobrevivência, na sua defesa, então não fica assim... Na aula, às vezes, a gente pensa, agora eu vou defender com o braço esquerdo, direito. Quando surge a situação real, é uma coisa instintiva, assim. Aquilo que você aprendeu vem à tona, né? E, para mim, foi uma coisa assim, aquilo fluiu. Eu não pensei no que eu iria fazer. E não assim que depois, eu vou me gabar dessa história, até pouca gente sabe disso. Depois de hoje, não, né? Mas é uma coisa assim, a gente não fica contando, mas eu só quero dizer que quando é necessário, ele funciona assim. Muito bem, André, a gente pediu para te escolher uma música para ouvirmos do programa. Tu separou Trem Bala, da Ana Vilela. Primeiro tu falou que ia escolher uma música mais antiga do que eu. Falou, vou escolher uma música de antes de tu nascer. Até escolheu uma que eu já era talvez adolescente, quase adulto. Por que escolheu? Tem algum motivo especial? Sabe que foi engraçado? Quando você pediu a música, eu pensei, meu Jesus, ele quer uma música de karatê. Eu pensei, o que será? E depois aonde é que eu tô me metendo? Onde é que eu vou achar isso, né? Eu já ia olhar os Karate Kid, ver tinha uma música ali, e depois pensei, não é isso, né? Por que eu escolhi essa música? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente passou em 2020 com o Covid. É uma música que fala muito do que a gente tem, não no sentido de ter posses, de ter as pessoas ao nosso lado, de dar valor para quem está conosco, né? Segura teu filho no colo. Aquela questão de não é você chegar no topo, né? É com quem você está junto, aquela luta, aquilo que a caminhada te fortaleceu. E eu acho que foi realmente um ano em que nós todos nos tornamos mais fortes,
mas também mais humildes, e a gente aprendeu a dar valor a quem está do nosso lado, aprendeu a dar valor aos pequenos momentos e o que é prioridade na nossa vida. E eu acho que essa música tem tudo a ver, por isso escolhi. Muito bem, belas palavras. Então, com isso, vamos ouvir Trem Bala, da Ana Vilela, e também já vamos para o intervalo comercial. Quem está conosco na live vai acompanhar um dos nossos vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube, o vídeo do pêndulo. Eu, esses dias, pulei da Ponte de Ferro, então quem está aí na nossa live pode acompanhar. Estamos de volta, 19 horas 44 minutos. Ouvimos Trem Bala, música separada pela nossa karateca, Andrea Rettinger. Também, quem está conosco na live, acompanhou o vídeo em que pulei da Ponte de Ferro. Mandar um abraço para o Brian, para o Off Aventuras, que possibilitou essa experiência de forma segura. Aqui conversávamos sobre isso. Bianca falou que não pularia. Eu acho que pularia e não digo só acho, como já vou falar com o Brian. Ô, Brian, reserva aí um horário que a próxima aí é a Bianca Malma. Vamos lá, quem sabe, né? Ou quem sabe outro esporte também de aventura, alguma coisa assim com adrenalina. Um paraquedas, talvez. Olha, esse seria mais interessante. Esse eu já ia me animar mais, Caetano. Tem medo de pular da ponte, não tem medo de pular do avião? Não. Aproveitar, falar na live, mandar um abraço para quem está conosco, Fábio Jäger, que manda um parabéns, som e imagem ótimos, informação pontual, valorizando o que é nosso, esporte do Vale do Taquari. Mandar um abraço também para alguém aqui que eu acho que a Andrea conhece bem, Carlos Rexigo. A prática de esportes marciais vem crescendo muito nos últimos anos, ótimo para a formação dos nossos jovens. A Andrea é um exemplo no esporte e faixa preta no karatê. Mandou uma mensagem para ti. É o chefe, então é muito boa essa mensagem. Mandar também mensagem pro Chiquinho, pro Marcos Schmidt, que está direto de Boqueirão do Leão nos ouvindo. Então, muitas participações na nossa live. Mandar um abraço também para a Gota Limpa. Cuidar do seu bem-estar é o propósito da Gota Limpa, tudo fica bem. Lucasa Construtora, há mais de 15 anos realizando sonhos. E para o Sicredi Integração, o Pix já está disponível para você pagar, receber e transferir com rapidez e segurança. Acesse o aplicativo do Sicredi e descubra. Mas, André, voltando a falar de karatê, é karateca mesmo, nomezinho tanto quanto diferente, mas conversávamos durante o intervalo. Existem outros tipos de karatê? Bem, tu pode explicar muito melhor do que eu. Assim como existem várias artes marciais, eu sempre digo que tanto as religiões como as artes marciais, elas têm muito fundamento em comum, porque a maioria das artes marciais busca essa questão do aprimoramento pessoal e, claro, a questão da defesa pessoal. Nós estávamos falando até da origem do karatê. Existe uma discussão se ele é do Japão, se ele é da China, porque na época o Japão, a ilha de Okinawa estava dominado pela China, né? Então teve essa discussão. E aí, como as pessoas foram impedidas de portar armas para evitar revoluções, é que o karatê acabou se difundindo. E nessa difusão, como eram monges que iniciaram a prática, eles treinavam escondido, né? Começaram a surgir diversificações, né? Então a gente chama de estilos. O nosso estilo, por exemplo, nós treinamos aqui em Lajeado, é o Shotokan, né? Tem Wadoryu, Goju-ryu, tem vários estilos. E existem, por exemplo, assim, federações que se destinam a um estilo. A própria federação tem, às vezes, algumas regras diferentes, né? A base do karatê não muda. Só que alguns movimentos, por exemplo, assim, o kata, ele vai ter uma base diferente, vai ter uma continuidade um pouquinho diferente, mas você consegue ver que aquele kata é o mesmo kata que você faz no karatê. E os golpes em si não mudam muito, não. Sim, e André, hoje a arte marcial em geral cresceu muito na nossa região também, no Brasil, no mundo, e sempre há aquele papo de semelhança, qual arte é parecida com qual. O karatê, o que é a principal diferença dele para as outras e até qual é a que mais se assemelha a ele? Saberia dizer qual é? O karatê se assemelha muito ao Kung Fu, né? Assim, aqui em Lajeado, eu não sei se alguém treina Kung Fu, pratica, né? Mas eu compararia esse. O que o karatê tem de diferente? A gente não usa nada, não tem
Claro, numa luta você vai usar luvas, assim, mas fora isso, você não tem nada. Não tem um bastão, não tem um chaco, não tem nada. É as suas mãos. E aí as mãos, conforme o golpe que você vai dar, ele vai ter um efeito. Então, até o fundador do Karatê dizia que as mãos são como espadas, né? E o Karatê, a palavra Karatê significa caminho das mãos vazias. Então, a ideia é que você se esvazie por dentro e que isso possa transformar essa energia toda naquilo que você vai aplicar lá fora. André, o que precisa para começar a praticar o karatê? A gente vê que o jiu-jitsu o pessoal usa um kimono. O karatê também o nome é kimono que se usa? É só ele que precisa para iniciar, praticar o karatê? Como é que funciona? A pessoa tem que fazer um alto investimento, alguma coisa? Quanto é que custa mais ou menos esse kimono? Não, quando você vai iniciar o karatê, até o sensei recomenda não compra logo o kimono, porque você não sabe se você vai gostar. Ainda mais quando são crianças, às vezes, né? A criança, às vezes, pode ter uma expectativa, vou sair de lá quebrando tábua, não é assim. Então, você pode iniciar as primeiras aulas de bermuda, de pé descalço, uma camiseta, tanto homens como mulheres. E aí, depois de 2, 3 meses, se você vê realmente que você quer ficar, e aí sim, aí o sensei orienta para se comprar um kimono. Mas existem kimonos baratos, né? Você pode comprar um kimono hoje por R$100. Existem os mais reforçados aí para o pessoal que é mais adulto, assim, até para evitar rasgar. Mas o investimento no início é isso aí, não tem... E o equipamento, assim, capacetes, luvas, isso tem lá no dojo, você não precisa comprar também. E no karatê, esse kimono tem a questão dele ser mais firme, tu comentaste, né? Porque os atletas ali, eles podem segurar para fazer os golpes, pode ter segurar ou não, né? Porque é uma roupa diferente, né? Tem esse contato também no esporte? Ele não é um esporte que você vai segurar alguém. Você pode, né? Existem alguns movimentos, por exemplo, que você vai fazer uma projeção, sim, você vai segurar para derrubar a pessoa. Mas a ideia é que o contato seja só no golpe. Então, hoje até nós chamamos, que a gente tem nas aulas, é um semi-contato, né? Porque a gente só faz o contato e já para. E sempre com as mãos? Não. Mãos, cotovelos, joelhos, chutes, né? Você usa o corpo todo. E André, a nível profissional, digamos, a nível de competição, tu também compete? Tu só treina? Qual é a tua trajetória, assim, a nível de competição? Eu já participei, no início eu não gostava, acho que quando eu cheguei, eu já fazia um meio ano de karatê, e o sensei insistia para fazer luta, eu não gostava, eu não queria, e aí um dia foi meio na marra e eu acabei gostando. E sim, já participei de várias competições, campeonatos estaduais, internacionais também. Na minha categoria, no campeonato estadual, eu já fiquei 2 vezes campeã, né? É claro que na minha categoria, até pela idade, não tem mais muito, isso é uma vantagem, né? Mas é sempre bacana, é gratificante participar. Nem sempre numa luta, numa competição, eles conseguem juntar pessoas da mesma faixa etária ou da mesma categoria para participar. Tanto é que a minha primeira luta numa competição, eu era faixa vermelha, se eu não me engano, e eu peguei uma moça que era treinadora da seleção do Uruguai. Nossa. Então, vocês imaginam. Obviamente, eu não fui muito bem, né? Mas, assim, eu consegui lutar com uma pessoa que era faixa preta, treinadora da seleção. Isso eu digo, assim, essa questão do respeito, de você saber até onde você pode ir com o seu adversário, né? Isso também é importante numa luta. Andréia, qual foi a idade, digamos, da criança mais baixa que vocês tiveram, enfim, ensinando, dando aulas? E, enfim, qual é que é a idade ideal para se começar a praticar o karatê? Eu diria que a idade ideal varia conforme até a disciplina da criança e a propensão de aprendizado. Com 5 anos já é possível a criança aprender. Normalmente, antes dos 5, ela quer mais correr e brincar. Então, ela não vai prestar atenção e vai ser difícil até para o sensei dar aula, vai acabar atrapalhando. Mas vem, às vezes, crianças menores, sim. Então, elas vão lá, vem um dia, vem no outro, os pais ficam juntos, né? Isso também é uma coisa bacana. Muitos pais gostam de assistir a aula, né? E é bacana também que, às vezes, vem pais e filhos lá, e aí o pai acaba fazendo a aula porque o filho está lá para motivar. E eu já vi filho desistir e o pai ficar, né? Então, isso também é bacana. Mas eu diria assim, em torno de 5 anos, tá? Mas vai depender assim da criança ter essa capacidade de aprender a ter um pouco de disciplina, de aprender a ouvir. E Andréia, né, tu comentaste a questão, desculpa, de ser um esporte realmente, essa questão de ser para todo mundo, né, todas as pessoas dessas competições.
hoje tu já és faixa preta, né? Então, no karatê também já disputou algumas competições que comentaste, nível estadual, internacional. Quais que são daqui para frente? Tu tem algum sonho, alguma meta daqui a pouco avançar mais um nível na faixa preta, isso que se fala, ou participar de alguma competição, disputar contra alguém? Tem algum sonho, alguma meta que tu tenha envolvendo o karatê? Não chamaria de meta. Como eu disse, o karatê é uma coisa que, se Deus quiser, eu vou praticar. Se eu chegar nos 100 anos, quero continuar praticando, tiver saúde para lá. Mas não diria que é uma meta, mas as oportunidades surgem, né? Então, por exemplo, o ano passado foi o ano dos campeonatos virtuais. Participei de alguns virtuais, assim... vamos ser sinceros, assim, é bem xoxo. É bem xoxo. Não, é só o catar. Não, é só o catar. Você não vai fazer a luta, né? Vai lutar com uma cadeira, não tem como, lutar né? com celular. Não. Até treinar em casa, eu fiz, durante um semestre, eu fiz as aulas em casa, mesmo virtuais, por causa do início do Covid, né? E volta e meia, chutava a cadeira, chutava a parede, e não é muito legal, não. Então, nessas atividades virtuais, é só o kata que se faz, não tem como fazer diferente. Aí você filma e é o vídeo, na verdade, que está concorrendo. E aí os juízes vão analisar a técnica dentro daquilo, como se eles estivessem assistindo na prática, né? Mas, claro, se esse ano voltarem as competições, eu gostaria de participar, assim. É sempre um desafio, a gente aprende também. Teve competição, assim, que... não é sempre que se ganha, óbvio, né? E você pega adversários melhores, e é bom isso, porque a gente aprende com quem é melhor que nós. Você aprende, isso aqui eu tenho que melhorar, essa minha defesa não é boa. Que interessante esse golpe que a pessoa usou. Então, é muito legal, é um grande aprendizado. André, dando uma pausa na arte marcial, tu também pratica, não é só mais um, tu pratica, conversávamos antes, muitos esportes, ou já praticou, mas um especial é a canoagem. Como é que surgiu a canoagem na tua vida e hoje tu é praticante assídua também ou tu leva mais como um passatempo, pratica uma vez ou outra? Eu trabalho na CECEL e nós temos uma parceria esportiva com a ECA, que é a Associação de Ecologia e Canoagem. Eles têm os jovens, então, que têm essa parceria com a prefeitura, é um projeto social e é uma parceria, como se fosse uma espécie de um convênio que os jovens têm um apoio e podem fazer essa prática sem custo nenhum. E aí surgiu em Lajeado essa ideia da própria ECA de adquirir aquele barco Dragon Boat, que é um barco especial, é uma embarcação especial para esse grupo das mulheres que tiveram câncer de mama. Então, isso é uma coisa que existe a nível internacional. O Brasil, se não me engano, só tem 9 equipes, tá? A nossa aqui do Rio Grande do Sul é mais uma, não são muitas. E qual é a ideia? O barco, nós não temos esse barco hoje, ele custa em torno de 20, 30 mil. O que a ECA tem hoje é a canoa havaiana, que é aquele barco que tem aquela parte do lado que evita virar, tá? Sim. É esse que nós estamos utilizando. Mas o barco mesmo, o Dragon Boat, ele é um barco mais linear. Se vocês lembrarem das aulas de história, é aqueles barcos vikings, sim, tá? Sim. Só que, claro, com menos gente remando, fica um atrás do outro. E qual é a ideia? A ideia simbólica desse Dragon Boat é que são mulheres que passaram pelo câncer de mama. Então, é uma questão também de superação, mas o que diz aquilo ali? Que você não está sozinho, que tem gente literalmente no mesmo barco que você e que passou pelas mesmas coisas, mas que está lá para fortalecer, para ajudar. E o barco, ele é parecido com os navios vikings, ele tem uma imagem na frente, como se fosse um dragão. Ele é original, o original dele é assim, porque que nem os barcos vikings quando chegavam vamos dizer assim, chegavam na margem, era justamente para afugentar os maus espíritos, vamos dizer. Então, o barco tendo essa imagem também, é nesse sentido, assim, vamos afugentar o que tem de ruim pela frente, vamos em frente, não estamos sozinhos, né? Eu acho que é uma proposta muito boa e eu quero até aproveitar para convidar mulheres que gostariam de participar, não tem custo nenhum. Muito interessante, é pode bem legal. À vontade. Temos muitas vagas, né? Então, podem entrar em contato comigo, com o seu Edson, o pessoal da ECA mesmo, né? Eles estão ali na Marina sempre. E eu acho que é uma proposta muito legal. Eu não conhecia canoagem até o ano passado, né? Me convidaram para participar. Também o Covid afetou isso, né? A gente teve que reduzir muitas atividades, mas agora aos poucos nós estamos retomando e a ideia é comprar esse Dragon Boat e amanhã depois participar de competições e representar o nosso Vale do Taquari. Muito bacana. E como é que faz tempo para tudo isso? Ter tempo para karatê, para profissão, para Dragon Boat? Eu acho que tudo na vida é organização, né? Aquilo que a gente quer, a gente consegue, a gente dá um tempo, a gente vê o que é prioridade.
Claro, é corrido, né? Mas, assim, eu acho que quando você vai atrás daquilo que você gosta, dificilmente você não consegue tempo. E você vai procurar fazer as coisas bem feitas, porque você já não vai ter muito tempo sobrando, né? Então, você vai se obrigar a fazer as coisas bem feitas. Eu acho que se organizando, para mim, pelo menos a base é essa. Não é a primeira pessoa que vem aqui falar de esporte e dizer que se organizando dá tempo de praticar tudo. E realmente é uma rotina bem vasta de esportes, de trabalho, e se organizando dá tempo. Agora, 19 horas e 59 minutos, voltamos daqui a pouco para encerrar, falar um pouco mais com a Andréia. Tá chegando aí o Notícias da Hora com o Ramiro Brits. ZYD 679, 102.9 MHz. Rádio A Hora. Notícias da hora. O Ministério da Educação ampliou para 23 de fevereiro o prazo para adesão das instituições públicas de educação superior do Sistema de Seleção Unificada na oferta de vagas para o primeiro processo seletivo de 2021. Até então, as inscrições que tiveram início em 8 de fevereiro tinham como prazo final o dia 12. A assinatura do termo de adesão de cada instituição deve ser feita por meio do Sistema de Gestão do SISU, no site do programa. O governo do estado publicou ontem novo decreto revogando a norma que estipulava 50% de ocupação nas salas de aula. Algumas escolas particulares retomam as atividades amanhã. A nova medida do Piratini divide opiniões. O Sindicato dos Professores, CEPERS, emitiu nota onde afirma que a nova regra é inédita no mundo, sem paralelos na irresponsabilidade e no direito à vida. O governo do Rio Grande do Sul foi questionado sobre a manifestação e até o momento não houve resposta. Agora 20 horas, 1 minuto, 27 graus no centro de Lajeado. Policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar dispersaram uma grande aglomeração na área central de Lajeado nesta madrugada. Após dezenas de ligações para a sala de operações relatando perturbação do sossego na Avenida Senador Alberto Pasqualini, as guarnições de serviço deslocaram até o local, constatando de imediato aglomeração que tomava conta de cerca de 400 metros da via em ambos os lados, totalizando, conforme a brigada, aproximadamente 700 pessoas. Foram realizadas tentativas para que a aglomeração acabasse de forma consensual e ordeira, quando alguns populares, empunhando garrafas de vidro, começaram a gritar, tentando intimidar a ação policial. Sou o jornalista Ramiro Brits, próxima edição às 9 horas desta quarta-feira. Rádio A Hora, 102.9. Jornalismo e entretenimento na medida certa. Preparo Geral. 20 horas e 2 minutos, estamos de volta depois do Notícias da Hora. A Andréia tinha uma pergunta para nos fazer. Qual é a pergunta, Andréia? A minha curiosidade é qual é o próximo esporte que vocês vão trazer à baila semana que vem? Semana que vem a gente ainda está em conversa, mas olha, algo me diz que estará aqui um esporte um tanto quanto diferente, que eu nem sei se eu sei falar o nome certo, que é o Eisstocksport. Sim. Um esporte da nossa comunidade alemã aqui de Lajeado e tem também em Santa Cruz. Semana que vem provavelmente estarão aqui, mas te pergunto quase uma contra-pergunta. Já praticou tantos esportes, tem algum que tu ainda queira praticar? Eu não aprendi a andar de skate e nem patins. E eu já pedi para me ensinarem e a professora se negou, talvez em função da minha idade, mas esses dois eu não cheguei a praticar, não. Eu gostaria um dia de aprender, não descartei ainda. Mas o mais, assim, quando eu tinha interesse, uma época teve aquele lá já do curso de arco e flecha. Eu participei, até comprei o arco, participei alguns meses, né? Depois também o pessoal vai saindo, né? Já fiz rapel. Eu acho que é legal a gente experimentar. É bacana, assim, até porque a gente tem capacidade para fazer mais coisas, né? Tudo são desafios. E acho que o esporte, um complementa o outro, isso é muito importante. E tudo nos traz saúde, nos traz vitalidade, nos traz amizades também, é muito legal.
Dá para se ver que você é uma apaixonada por qualquer esporte. Tendo atividade física, você tá lá. Mas antes do karatê, qual é que foram outras modalidades que você procurou? Alguma que era bem diferente do karatê? Na escola eu fazia atletismo, fazia 100 metros, salto em distância, salto em altura. E quando a gente sai do colégio, é verdade que o atletismo morre. Você não tem... Não é que nem, às vezes, um basquete, vou lá no Parque dos Dias jogar, né? Então, o atletismo cai por terra. Mas eu comecei a participar de corridas, ia em academia, fiz dança, fiz jazz, mais esse tipo de atividade. Mas essas coisas diferenciadas mesmo eu acabei fazendo mais tarde. Que legal, e André, acho que essa questão, né, de, antes também perguntaram, né, o Bedoy perguntou se se eu só assistia basquete, se eu praticava também, a questão de estar do outro lado também, né, de ver ali os desafios. Daqui a pouco tu não vais gostar de alguma modalidade, porque vai tentar ali o patins, não vai gostar, não tem problema, mas pelo menos tu tentou, te desafiou e viu como é na prática, né? É verdade. E eu acho que a gente tem que buscar superações, buscar desafios, assim. A vida, quando vê, passa num tapa, né? E a gente tem capacidade para mais. E tem mais coisas que a gente pode aprender. Esse mundo é tão grande, tão vasto, né? Tem tanta coisa que a gente pode aprender. Eu acho que é por aí mesmo. André, para finalizar o papo sobre karatê, falamos de muitos esportes, até no surpreendente, achava que ia falar mais do karatê. Hoje pela tarde fiquei sabendo da canoagem, mas realmente tu és alguém que veste mesmo a camisa do esporte. Para finalizar, para quem quiser iniciar no karatê, na própria canoagem, que dicas tu daria para um iniciante nesses esportes ou só no karatê, além do ter vontade, que para independente do esporte eu acho que é a principal, né? Olha, eu só posso dizer seja bem-vindo, porque as modalidades estão aí. O karatê é só ir lá assistir, pode assistir uma aula, pode fazer uma aula experimental sem custo nenhum. Quer levar um amigo junto, pode levar. E a canoagem também é muito seguro, se usa o colete, né, o colete salva-vidas, sempre tem instrutores que são formados em natação, não tem risco nenhum, né? Todos os cuidados são adotados. Então, eu acho que talvez até a curiosidade em aprender. Vai lá um dia, vai assistir, leva alguém que talvez vai ser um parceiro seu, porque, claro, a gente se motiva, às vezes, tendo alguém que vai com a gente, né? Mas eu acho que é por aí. Venha, sejam bem-vindos, as portas estão abertas, tanto no karatê como na canoagem, tantas outras modalidades, que o Lajeado é muito rico, né? O nosso Vale do Taquari é muito rico em esportes, e eu acho que é isso. Venham, né? Venham, sintam-se em casa e, com certeza, vão ter um ganho muito grande para a sua vida. Quem sabe amanhã ou outro dia, você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando na live, pode estar aqui conversando com nós sobre algum esporte. É essa a ideia do Preparo Geral, um panorama dos esportes e de todos os esportes que movimentam o Vale do Taquari. André, muito obrigado pela entrevista, muito bom conhecer mais a tua história, muito bom ver tu compartilhando conosco toda a tua experiência no karatê, na canoagem e na vida também. Os microfones da Rádio A Hora, assim como as páginas do Jornal A Hora, estão sempre abertos a ti. Te agradeço a oportunidade, tá? Para mim foi muito bacana poder fazer um apanhado de tantas coisas, né? E não é questão de falar do que eu pratico, mas acho que é importante a gente mostrar o que existe aqui e que sempre, como eu disse, sempre é tempo, sempre as oportunidades estão aí, a gente só tem que às vezes atrás delas, né? Agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que é muito importante a gente difundir o esporte, trazer coisas novas aqui. Tem esportes que às vezes a gente nem ouviu falar, né? E mostrar que ele está ali, às vezes, ao alcance da mão da gente. É só chegar.